Olá, vamos continuar o nosso curso de filosofia para você que é estudante do primeiro ano do ensino médio e que vai tentar o SSA da Universidade de Pernambuco. Neste vídeo vamos tratar das ideias de Platão, pensador tão importante da filosofia antiga, ocidental, europeia e grega, que o que ele produziu em termos de ideias fez com que o nome dele se tornasse um adjetivo. Você provavelmente já ouviu falar de amor platônico. É aquele amor que fica ali só no campo das ideias e tal. Neste vídeo vamos tratar das ideias de Platão e como é que essas ideias findaram transformando o nome dele em um adjetivo. Uma das ideias fundamentais que o Platão ele desenvolveu diz respeito ao entendimento de que existem dois mundos com conhecimentos que dizem respeito a esses mundos e que um é um conhecimento verdadeiro e o outro não é. Para Platão, existe o mundo sensível e existe o mundo das ideias, que nas provas por aí você vai encontrar como sendo o mundo inteligível também. Para Platão, esses dois mundos, eles têm um tipo de entendimento, uma possibilidade de informar alguma coisa que ajudam a gente a compreender o mundo à nossa volta. Então, para Platão, no mundo sensível, o que a gente conhece por meio dos sentidos. Só que Platão também disse que os sentidos, eles falham assim um bocado, porque eles não conseguem captar a essência das coisas, porque a essência das coisas só pode ser atingida através do uso da inteligência, o uso da razão. Então, o mundo sensível é esse mundo de um conhecimento superficial. Vamos dar um exemplo bem prático. Provavelmente em algum momento você já passou por uma situação do tipo assim, está andando na rua, olhou, viu alguém que você achava que conhecia, gritou, chamou, até pediu para alguém tocar no ombro da outra pessoa para ela prestar atenção. E você, quando ela se virou, você, não é não, desculpa, achei que era um conhecido, achei que era uma amiga minha. Isso expõe, de forma bem prática, por que para Platão, aquilo que os sentidos percebem não garantiria um conhecimento verdadeiro, porque os sentidos eles irão enganar a nossa percepção. Se você, em algum momento na sua casa, com a sua mãe, respondeu, "Que foi, mãe?" e ela disse, "Eu te chamei", então os seus ouvidos eles também te enganaram. Para Platão, o conhecimento que os sentidos podem proporcionar não é um conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro, a ideia plena e absoluta das coisas estaria na superação desse tipo de percepção. Atingir o mundo inteligível, atingir o mundo das ideias, atingir esse mundo todo, só seria possível se abandonássemos essa percepção sensorial. E aí ele vai utilizar a alegoria da caverna para explicar isso. Essa alegoria da caverna, essa história que com certeza você já ouviu, que algumas pessoas estavam presas em uma caverna vendo apenas a sombra das coisas que tinham fora da caverna projetadas na parede. E elas acreditavam que a sombra das coisas era a realidade, era a verdade. Em um determinado momento, uma dessas pessoas aprisionadas, ela sai da caverna, fica durante um pequeno período sem conseguir enxergar direito, afinal ela passou muito tempo dentro da caverna. Quando ela consegue organizar a percepção visual dela, ela vai e ela enxerga o mundo real. A verdade está lá fora da caverna. E aí essa pessoa muito animada volta para dentro da caverna para, por assim dizer, espalhar a boa nova. E ela foi rechaçada, inclusive de forma bem violenta. Platão usa essa alegoria da caverna para explicar a ideia que ele estava defendendo, de que os sentidos eles não conseguem perceber a verdade, porque a verdade ela é além dos sentidos. A gente não pode ou não deve acreditar no que a gente vê, no que a gente escuta, em nenhum dos nossos sentidos. Por quê? Porque eles não conseguem atingir a ideia, o conceito das coisas. A alegoria da caverna de Platão ajuda a gente a entender um monte de coisas à nossa volta, se a gente for fazer essa aplicação dessas ideias aí para o nosso mundo. É você parar para pensar, por exemplo, no seu aparelho celular,
O seu aparelho celular, ele recebe e você também envia muitas mensagens. E nesse processo de enviar e receber mensagens, quando você recebe uma mensagem, você tende a acreditar naquilo que aquela mensagem está apresentando para você. Então, se a gente for aproximar a ideia de Platão para situações da nossa sociedade contemporânea, o lance das fake news, das bolhas de internet, e o seu feed ali das suas redes sociais, eles funcionariam como uma espécie de caverna. Uma caverna em que a sua percepção da realidade ela vai ser orientada por aquelas ideias. E aí, quando você entra em conflito com aquilo que o seu feed está apresentando, com as ideias que estão chegando em você, é como se você estivesse saindo de uma caverna para uma outra caverna. Então, aplicar as ideias de Platão na nossa sociedade é a gente lembrar sempre de que aquilo que chega até nós tem que ser problematizado, porque aquilo ali representaria, abre e fecha aspas aí, uma sombra do real. E nesse processo de estar diante dessa sombra do real, a gente não deve aceitar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está lendo, aquilo que está sendo dito para nós, principalmente se está dentro de um nicho específico, o nosso feed. Então, a alegoria da caverna do Platão traz para a gente a possibilidade da gente pensar como a gente percebe essa realidade. E traz, inclusive, algo que pode parecer meio pessimista, né? Que seria o quê? É impossível não estar dentro de uma caverna. Você sempre vai estar em uma caverna. E isso é algo que não deve ser desanimador, mas é algo que a gente tem que olhar e dizer assim, bom, dessa caverna eu já conheço muita coisa. Será que existem outras bolhas, outras formas de pensar essa realidade? Será que eu não estou valorizando demais aquilo que eu estou vendo aqui, aquilo que eu estou escutando, essa ideia que eu estou defendendo? Será que ela é realmente boa para todo mundo? Ou ela é boa para mim, boa para o meu grupo? Ou é a única visão de sociedade, de realidade que a gente tem? Essa alegoria da caverna, ela tem uma perspectiva que é pedagógica, porque ela chama a atenção para o filósofo. O filósofo é essa pessoa que sai da caverna, é como se ele tivesse saído assim, olhando ali o negócio todo acima dessa percepção mais imediata da realidade. É pedagógico porque mostra para a gente a possibilidade da gente ir na direção do conhecimento verdadeiro, sair do mundo da opinião, daquilo que em grego pode ser lido como doxa, e ir na direção da episteme, saindo dessa caverna, olhando para além do que a vista alcança, porque o que a vista alcança é muito raso, é muito superficial. Nesse processo, a alegoria da caverna de Platão também é utilizada para legitimar a ideia que o Platão defendeu de que o filósofo, esse que sai da caverna, é o que é melhor e é o que é mais adequado para governar a cidade. Por quê? Porque o filósofo rei, governando a república, a forma de governo ideal que o Platão defendeu, o filósofo rei é aquele que não vai ser tomado pela percepção imediata das coisas. Percebe como a alegoria da caverna ela traz essa possibilidade de leitura? É também a alegoria da caverna, ela apresenta uma perspectiva epistemológica, porque ela diz respeito a como a gente vai adquirir o conhecimento. A gente adquire o conhecimento nessa perspectiva quando a gente supera ou procura superar aquilo que é mais imediato para nós. Tanto que Platão é considerado um dos precursores do idealismo na teoria do conhecimento, do racionalismo. Por que do racionalismo? Por defender que o conhecimento só é possível através da utilização da razão. Esse é apenas o primeiro vídeo tratando das ideias de Platão. Ainda tem outros que você vai acompanhar nas próximas semanas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, deixe o seu comentário. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conhecimento útil, válido. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @salvianofeitosa. Lá tem uma perspectiva mais prática do conhecimento filosófico e o mais importante, experimente pensar.